E aí, boa noite, pessoal. Vamos lá, né, para a nossa continuidade aqui da nossa conversa, né? Bom, então, a gente vai continuar a nossa conversa aqui falando sobre mais um método de simplificação de expressão algébrica, né, de expressão lógica, tá? E com isso a gente termina essa parte mais geral de circuito combinacional, tá? Depois a gente vai falar de circuito sequencial, de circuito aritmético, né? E assim a gente continua falando desses módulos aí digitais, né? Desses módulos de circuitos que existem aí em vários tipos de processamento digital, né? Eu queria lembrar de novo para a gente ler lá o livro correspondente ao conteúdo que a gente tem no livro, né, os capítulos correspondentes aos conteúdos, né, que a gente tem discutido aqui. O livro é o livro do Totti, está lá no AVA, como biblioteca virtual, viu? Então, é uma leitura extremamente recomendada, tá? Bom, então, além disso, tem o exercício, né? O Gabriel tem me perguntado, está me vendo aí no grupo, né? Algumas dúvidas e tal. Pode perguntar lá, fica à vontade. Ele tem prazo para ser entregue, a gente vai discutindo a resolução das questões, tá? E aí a gente vai postar do que tiver conseguido fazer e tal, né? Mas a gente pode discutir tudo lá, é interessante que a gente faça tudo, né? Não é muito complicado e está um pouco dentro, está bem dentro do que a gente viu aqui, né? Bom, então, hoje a gente vai falar de um método de simplificação chamado mapa de Carnot, tá? Esse é mais um algoritmo, tá? Esse algoritmo ele pode ser implementado via software, vários programas fazem essa simplificação via mapa de Carnot. E o objetivo da aula de hoje é a gente estudar como que esse algoritmo funciona, tá? Ele é um algoritmo bem intuitivo e bem gráfico, tá? Eu considero ele mais interessante às vezes do que a álgebra booleana, né? Apesar de uma coisa levar a outra, né, e tal. Bom, para falar de mapa de Carnot, eu vou ter que falar rapidamente de código de Gray, como está aqui no slide, de código de Gray, tá? O código de Gray é um código binário, tá? Mas ele não é binário comum, tá? Então, de forma análoga ao código BCD, que também é um código binário, mas é um código que se baseia em uma outra estrutura, né? O código de Gray também se baseia em uma outra estrutura, tá? E o mapa de Carnot, ele se baseia de alguma forma na ideia do código de Gray, e aí com o conteúdo de código de Gray e mapa de Carnot, a gente vai poder simplificar as expressões lógicas, né? E aí, consequentemente, obter um circuito menor, mais eficiente, né? Etc. Bom, então essa é a ideia da aula de hoje, tá? Então, o que é o código de Gray, né? E por que o mapa de Carnot utiliza código de Gray para fazer a simplificação? Bom, então, como eu já comentei, o código de Gray ele é um código binário. Tá? O próprio slide aí está mostrando. Isso significa que ele só tem como símbolos, né, nos algarismos 0 e 1. Tá? Agora, a lógica da estrutura do número é diferente da estrutura do binário comum ou do binário convencional que a gente tanto trata, né? Por sinal, a grande maioria das vezes a gente vai tratar de binário comum, tá? Mas existem algumas estruturas, tanto de software como de hardware, vou comentar a respeito disso, que se utilizam de código de Gray para funcionar, tá? Bom, então, a questão pontual aqui do código de Gray é a seguinte: ao longo de uma sequência numérica, né, como o slide aqui comenta, os números consecutivos eles só têm uma variação de 1 bit. Só 1 bit varia, ou de 1 para 0, ou de 0 para 1. Tá? É diferente do código binário convencional, né? Eu vou mostrar daqui a pouco aqui com muito mais calma,
Mas se a gente for aqui começar a lembrar, vamos colocar 3 bits aqui, não vai ficar 0, 0, 0, depois 0, 0, 1. Bom, até aí só mudou 1. Né? Agora, o próximo é 0, 1, 0. Então, a ideia é a seguinte, ó, daqui para cá você muda um bit só. Né? Daqui para cá você muda um bit só. Agora, daqui para cá, observa como você mudou 2 bits. Tá? Então, a grande questão aí que vai aparecer é que durante toda a estrutura binária a gente vai ver apenas a mudança de um bit. Tá? Deixa eu jogar isso um pouco mais para a esquerda aqui. Então, ó, aqui está muito claro, né, que você tem a variação de um bit. Ok, isso aí tá, é assim no binário convencional, né, e tal. Agora, no binário convencional, do número aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, né? Essa variação aqui, ó... Opa, caiu a tela, eu acho, né? Deixa eu ver se eu consigo retornar com ela aqui rapidamente. Pronto, voltou. Essa variação aqui, ela é de 2 bits no binário convencional, né? De 2 bits. E isso pode ser que seja uma questão, tá? Pode ser que seja uma questão. Daqui a pouco eu vou comentar qual é a motivação, né? Para que essa mudança aí do binário convencional para o código chamado código de Gray, tá? Bom, a ideia era a seguinte: é natural que se você tiver menos variação, tá? Se você tiver menos variação, o seu processamento ele é muito mais simples, tá? É muito mais simples de você detectar essa mudança, né? Se você tiver aqui a variação de 3, 4, 5 bits, né? Ou digamos que você vá ali de 7 para 8, né? Nessas interfaces, você tem a variação muito grande de bits, né? E com o código de Gray, você tem a variação de um bit só. Pode ser para 0 ou pode ser para 1. Mas do ponto de vista de hardware, né, de processamento, é muito mais simples, tá? Então, de alguma forma, você fornece mais confiabilidade ao sistema. Então, essa é a motivação, é simplificar a mudança, tá? Então, observa aqui que interessante, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Observa aqui que interessante, ó. Você tem aqui o decimal, né, nessas primeiras colunas aqui, tá? E aí você tem o binário convencional aqui no intermediário, né, e o código de Gray. Tá? Então, ele aqui está com 4 bits. Né? Então, observa, olha, do 0 para o 1, o código de Gray muda igual ao binário convencional. Agora, do 1 para o 2, o binário convencional a gente já viu, né, ele muda 2 bits, né? E o binário, o código de Gray, ele muda um só. Ele passa a ser esse código aqui, ó, que a gente reconhece de maneira convencional como o número 3. Né? Esse seria o 2 do código de Gray. Tá? Aí se você vai aqui, ó, do 2 para o 3, aí você pensa assim, bom, aqui no convencional só muda 1. Ok. Mas o binário, o binário Gray, ele também vai mudar 1, só que ele como se ele voltasse para o 2, né, no nosso convencional. Então, para cá, ó, ele vai para 1, 0, né? E aí ele continua esse padrão de mudando só um bit, tá? Aí daqui para frente começa uma mudança um pouco maior, tá? Porque a gente começa a utilizar 2 bits, 3 bits e tal. Então, ó, o 4 ele já passa a ser 1, 0. Para quê? Para você mudar só um bit aqui. Ó. Quando você sai aqui de 3 para o 4, você já muda 2, né? Que é justamente aquela interface que eu me referia. Tá? Bom, e assim vai. Né? Você tem aqui 1, 0, depois 1, 1, 1, depois 1, 0, 1, depois 1, 0, 0. Então, a ideia do código de Gray é fazer a mínima mudança possível, consequentemente, uma mudança só, em números consecutivos. Tá? Isso acontece algumas vezes no binário comum, no binário convencional, mas não é sempre. Tá? Então, de alguma forma, você traz simplicidade, tá? Você traz simplicidade ao processamento, eventualmente ao hardware e ao próprio software, ou as duas coisas juntas. Tá?
Bom, se a gente faz uma análise, aqui matemática, em que a gente leva em consideração a álgebra booleana, a gente vai ver, do ponto de vista matemático, como que isso aí se comprova, tá? Mas parece aí extremamente sugestivo que quando você tem essa variação mínima, né, é mais simples de lidar com essa variação, naturalmente, né? Mas, do ponto de vista matemático, é o seguinte: imagine que você tenha aqui uma função algébrica, né, uma função booleana, lógica, em que você tenha dois números consecutivos. Tá? Então, por exemplo, um 4 e um 5. Né? Digamos, eventualmente, que você tenha os valores 1 lá na entrada, né? E os valores 1, 1, 0, tá? São dois consecutivos. Então, a sua expressão algébrica booleana, ela pode ser escrita como sendo A, B e C, A, B, C barrado. Tá? É claro que eu estou considerando aqui A, B e C as três entradas. Esse apóstrofo aqui é o barrado. Tá? Então, por que isso fica interessante? Ora, porque a colocação em evidência ela se torna muito mais simples. Tá? Por que a colocação em evidência ela se torna mais simples? Bom, porque aí você vai ter sempre esse termo aqui junto, porque como há uma variação só, o que acontece? Você tem A, B, C barrado. Então, consequentemente, você pode botar em evidência aqui o A e o B, tá? E aí você vai ter C mais C barrado. E C mais C barrado a gente sabe que é 1, né, na álgebra booleana. Ou seja, você consegue simplificar isso aqui de maneira muito direta para A vezes B. Tá? Então, se você leva em consideração o código de Gray, né, e de forma que você possa até reorganizar a sua tabela verdade de acordo com o código de Gray, você pode lançar mão dessas propriedades aqui. Tá? Uma aplicação muito comum, extremamente comum do código de Gray é na aplicação de encoders. Tá? Encoders, eles são equipamentos para medir posição ou velocidade ou aceleração. Tá? Por exemplo, quando a gente quer medir velocidade de rotação de alguma coisa, né? Isso pode estar, por exemplo, em algum robô móvel, tá? Isso pode estar, por exemplo, na roda de uma moto, na roda de um carro, enfim. A ideia do encoder é basicamente a seguinte: a gente faz um código binário, tá? Geralmente através de reflexão ou transmissão da luz. Como é que é isso? Você tem, deixa eu ver se eu consigo desenhar alguma coisa parecida aqui. Você tem um dispositivo para emitir luz, tá? Então é como se você tivesse aqui do lado um dispositivo para emitir luz, digamos que sejam 3, tá? E do outro lado você tem um dispositivo para receber essa luz, tá? Digamos que sejam aqui 3 pontos fotossensíveis. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer o seguinte: se no meio dessa transmissão aqui de luz eu colocar algo que vai ora ser opaco e ora ser translúcido, eu vou fazer um código aqui. Tá? Opaco é que não transmite a luz, né? E translúcido é que transmite a luz. E aí eu posso pensar em alguma circunferência, por exemplo, que tem uma cavidade em algum momento, tá? E em algum momento, digamos que ela seja sólida, né? Que ela seja rígida, então a luz não passa. Tá? Então, aqui em algum momento a luz passa e aqui a luz não passa. Isso pode ser circular, tá? Geralmente isso é circular. Então, sendo circular, deixa eu tentar fazer alguma coisa assim. Isso é circular. E aí você acaba fazendo um código aqui, né? Porque, por exemplo, digamos que a luz passe aqui em algum momento que os 3 a luz passe, né? Digamos que poderia ser algo tipo 0, 0, 0.
Aí depois, digamos que você tenha fechado só em um aqui, tá? Passou ali aquela cavidade e você não pode mais transmitir a luz, tá? Imagina uma circunferência com algumas cavidades. E aí o código, então, ele seria eventualmente 001, tá? Depois passou uma outra cavidade. E aí, geralmente essas estruturas elas são montadas de acordo com o código de Gray, tá? Como é que você monta isso de acordo com o código de Gray e não com o binário convencional? É a fabricação mesmo, é onde você coloca a cavidade para a luz passar, ou onde você coloca ali a parte maciça, né, dessa placa, que geralmente é de metal, para a luz não passar. Tá? E aí, quando passa, você dá um valor lógico, quando não passa, dá outro valor lógico. E aí, se isso estiver em código de Gray, com certeza o próximo número aqui, ele seria 011, tá? Ele não seria o nosso comum 010, porque aí haveria duas mudanças, né? E o código seria binário convencional. Então, nessa aplicação aqui é muito comum você utilizar código de Gray. Por quê? Porque se isso está medindo velocidade, isso aí geralmente está girando muito rápido, tá? E se isso está girando muito rápido, você tem palavras binárias aqui para você processar muito rapidamente. Então, é interessante que haja uma quantidade de mudanças muito pequena, tá? E aí, com essa quantidade de mudanças pequena, você consegue através do código de Gray, tá? Existem outras possibilidades aqui, tá? Isso aqui pode ser reflexivo também, tá? Eu já vi, tem vários tipos de encoders, então alguns são reflexivos. Então, no mesmo ponto do emissor, você pode ter aqui o transmissor, tá? Aí o que acontece? Ao invés de colocar uma cavidade aqui, você coloca alguma cor mais reflexiva, né? Por exemplo, branca, e onde você não quer que haja reflexão, você coloca preta, tá? E aí acaba que lá na própria placa do transmissor você vai ter ali o receptor, ora um código 0, ora um código 1, para você fazer ali a análise da velocidade. E aí como é que você mede a velocidade, como é que você mede o deslocamento, né, a posição? Ora, a posição ela pode ser medida como sendo o código que está aparecendo, né? Se está aparecendo 000, você tem ali, por exemplo, 10 graus. Se você tem 001, você tem 20 graus, depois 010, 30 graus e assim por diante. Isso é posição angular, tá? Muito mais comumente, posição angular. E aí, como é que você mede a velocidade? Você tem que ver o deslocamento, né? Então, o quanto isso demora para acontecer, né? Você vai aplicar, na verdade, ali um cálculo de variação, né? Um cálculo de derivação, tá? Então, é uma aplicação extremamente comum, né, para fazer contagem rápida, os encoders baseados em código de Gray. Tá? Então, isso está embarcado, às vezes, em robô móvel, que você quer medir a velocidade, em automóvel, em moto. Tá? As aplicações aí são várias, braço robótico, enfim. Tá? Aí, uma questão interessante é a seguinte, quanto mais bits você tem, melhor fica a sua resolução, tá? O que isso quer dizer? Digamos que esse cara aqui, ao invés de apenas 3 bits, ele tivesse mais bits. O que define essa quantidade de bits? Define a quantidade de bits é a quantidade de transmissores aqui e receptores que ele vai ter, tá? Esses transmissores, do ponto de vista prático, eles podem ser LEDs de um lado e fototransistores de outro, tá? Isso é físico, gente, isso existe. Então, se você tem mais transmissores aqui, cada transmissor é um bit, você vai ter mais bits, tá? Por exemplo, se você tem aí um transmissor só, você tem duas possibilidades, ou 0 ou 1, né? Se você coloca isso numa volta, numa revolução, a sua resolução fica muito ruim, né? Porque você só sabe se o cara está na primeira metade ou na segunda metade. Ou seja, você tem ali 180 graus só, né, para analisar. Se você coloca 2 bits, você já consegue saber se o cara está em qual quadrante, né? Porque você tem 4 possibilidades com 2 bits. Você pode estar no 90, 0, 90, 90, 180, 180, 270, 270, 360 graus. Quanto mais bits você tiver, melhor isso vai ficando, né? Por exemplo, com 10 bits, você tem 1024 possibilidades, né? 1024 possibilidades em 360 graus, você teria uma resolução ali melhor do que 0,36 graus,
né? Bom, esse aí, de novo, é o trade-off de custo-benefício em todos os sentidos, né? Você ia ter muito mais hardware, muito mais dado para processar, tá? E, enfim, né? Tem que ver se isso tudo valeria a pena mesmo com codificação de Gray. Mas a codificação de Gray ela iria atenuar o seu processamento nesse caso, porque as mudanças dessas palavras dos bits aí, sejam 3, 4, 5, 10, iam ser muito menores. Tá? Se as mudanças iam ser menores, então o processamento se torna mais simples. Tá? Bom, isso aqui foi só uma explicação geral, tá? Eu posso trazer isso com mais calma nas próximas aulas. Essas aplicações digitais assim diretas, elas vão aparecendo ao longo do curso. Mas o que nos interessa aqui é entender como que o código de Gray funciona, tá? Então, essa variação aqui, ó, de 1 bit a cada vez, quando você tem uma sequência, é que marca o código de Gray, tá? Então, a gente já comentou aqui de binário convencional, né, que é o binário comum. A gente já comentou de código BCD, a gente já comentou agora de código de Gray. Tá? Existem vários e vários códigos binários, cada um com uma estrutura própria. Bom, então a gente vai montar aqui o famigerado mapa de Carnot. Tá? Então, a gente vai montar aqui o famoso mapa de Carnot. O que é, então, um mapa de Carnot? Para que ele serve? Tá? E como que a gente monta, como que a gente usa isso? Olha, o mapa de Carnot, o objetivo dele é fornecer simplificação da expressão lógica, da expressão booleana. Tá? E ele é um método gráfico. Então, por exemplo, a gente pode utilizar para 2 variáveis, para 3, para 4. Então, veja bem, ó, aqui eu tenho uma tabela verdade, tá? Extremamente simples, de 2 variáveis. E aqui a lógica de saída positiva é a primeira e a última linhas, né? Então, você tem aqui o A vezes B, ambos barrados, e o A vezes B. Então, a expressão lógica é essa daqui, tá? A barrado vezes B barrado, mais A vezes B. Então, quando eu monto o mapa de Carnot, eu tenho que partir do seguinte princípio. Olha, eu vou montar uma estrutura gráfica que é uma matriz, tá? Ou uma tabela, seja como você queira entender. Então, nas linhas e nas colunas, eu vou ter as variáveis, tá? De entrada. Então, por exemplo, aqui, ó, A e B, certo? Quando você tem um mapa para 2 variáveis, fica muito simples de você pensar que, olha, eu vou colocar aqui uma variável barrada e a mesma variável sem estar barrada. Aqui eu vou colocar uma variável barrada e a mesma variável sem estar barrada. Ok. E como que você preenche depois desse mapa de Carnot? Você vai fazer a junção. Ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, no A barrado com o B barrado, você tem 1. Então, esse quadriculadozinho aqui, ó, esse aqui, ele está se referindo a qual situação? A barrado vezes B barrado. Então, de acordo com a tabela verdade, você vai colocar 1 aqui. Tá? Agora, o A barrado com o B, faz a junção. Ó, A barrado com o B, qual é a situação na tabela verdade? É 0. Então, eu vou colocar o 0. Tá? E os outros, da mesma forma. O A com o B barrado, que é esse ponto aqui, olha. O A com o B barrado dá 0. Tá? E, por fim, o A com o B dá 1. Então, eu coloco 1 aqui. Bom, então aqui você montou a estrutura, né? Você montou o mapa, tá? O mapa por conta dessa estrutura aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente faz com esses zeros e esses uns ali dentro, tá? Então, até então, o que eu quero que vocês tenham em mente é a colocação de 1 e a colocação de 0 aqui dentro. Como que você busca, né? Você busca como se fosse um par ordenado, né? Ó, A barrado, B barrado. A barrado, B, A, B barrado, e aqui, AB, tá? Bom, e onde é que está o código de Gray aqui nessa história? O código de Gray nessa história
variáveis só, ele fica praticamente imperceptível, tá? Mas se você parar para analisar, você está tendo aqui, ó, uma variação só desse ponto aqui para esse, né? Porque sai do B, vai para o B barrado, tá? E daqui também, ó, você sai do A, vai para o A barrado, tá? Bom, até aí tudo bem, né? Não tem muita novidade, tá? A não ser a própria criação do mapa. Vamos ver como que isso vai ficar claro quando a gente faz 3, 4, mais variáveis, né? Bom, e aqui é basicamente a explicação que eu acabei de fazer, né? Que você vai puxar, ó, aonde que está isso na tabela? Nessa linha aqui. Isso aqui está se referindo às entradas, tá? Ó, entrada. E a saída é a que vem aqui dentro do mapa, né? Dentro dessa divisória aqui. A saída é o que aparece aqui. Então, ó, saída 1, saída 0, saída 0 e saída 1. Beleza? Fechado, pessoal? E aí, como é que estamos? Vamos mais, né? E aí, como é que vocês estão aí? Me dá um ok aí, por favor. A tela caiu de novo. Tá voltando. Pronto, voltou. Na hora que o software pede... tem hora que é a rede, né? Mas tem hora que o software pede avaliação e ele interrompe. Bom, então, vamos aqui ao que interessa, né? Aumentar o número de variáveis. Mesmo porque o mapa de Carnot ele é interessante quando você tem várias variáveis, tá? 4 variáveis, por exemplo. Na verdade, o mapa de Carnot é para 4 variáveis, né? Por quê? Porque você vai ter, com 4 variáveis, 16 linhas, né? Então, você não vai conseguir ali botar aquele monte de... Quer dizer, vai dar mais trabalho, né? Colocar aquele monte de termos na expressão e observar ali o que pode ser simplificado e tal. O mapa de Carnot ele vai direto. Então, ó, com 3 variáveis, olha como é que fica. Nesse caso, como você tem 3 variáveis, o mapa ele não vai ser simétrico, né? Você vai ter aqui 4 linhas e duas colunas. Tá? Então, as 3 variáveis aqui nesse caso, A, B e C. Tá? Eu estou partindo sempre aqui de uma tabela verdade. Tá? Então, não tem outra saída. Né? A primeira ideia, ali, depois de interpretar o problema, é você criar a tabela verdade e ir alocando ali os valores de saída. Tá? Bom, então aqui você vai ter 2 variáveis aqui nas linhas, né, e uma variável na coluna. Tá? Então a ideia aqui da coluna é a seguinte, ó, C barrado C. Beleza, variação de uma, não tem problema. Agora olha como que isso varia aqui, ó. Aqui sai A barrado, B barrado, né? Então, na verdade, é como se você estivesse fazendo, olha, 1, 0, 0, né? 1, 0, 0. E depois, 0, 1. Tá, até aí tudo igual. Só que depois ele passa para 1, 1. Olha a situação. E depois só que ele passa aqui para 1, 0, né? Em relação, claro, a A e B. Então, isso daqui, ó, é claramente aplicação de código de Gray. Tá? Isso aqui é claramente aplicação de código de Gray. Então, você não pode esquecer. Se você monta essa tabela verdade sem levar... Essa tabela verdade não, esse mapa, né?
Sem levar em consideração essa variação, você erra completamente o algoritmo, o método. Ele passa a não valer mais. Tá? Então, ó, A barrado, B barrado, A barrado, B, AB e agora AB barrado. Tá? Fazendo menção a quem? 00, 01, 11 e 10. Tá? E aqui sempre, né, 0 e 1, ou C barrado e C. Bom, e aí, como que você preenche isso? Tá? Observa a variação aqui, ó, dos slides, né? Então, ó, 00, 01, 11 e 10, para que haja apenas uma variação. E o preenchimento do mapa é baseado, claro, na tabela verdade. Tá? O preenchimento do mapa ele é baseado na tabela verdade. Em que sentido? Né? Em que sentido está baseado? Olha, se você parar para analisar, esse ponto se refere a A barrado, B barrado, C barrado. Então, é 1. Né? E esse ponto aqui se refere a quem? A barrado, B barrado, C. Então, é isso aqui que é 1 também, de acordo com essa tabela aqui. Né? E por aí vai. Ó. Por exemplo, aqui, né, se refere a quê? Quem é esse ponto aqui na tabela? Né? Essa localização é A barrado B com C barrado, que por sinal também é 1. Agora, esse caso aqui, ó, A barrado B com C. Né? Bom, A barrado B com C seria esse caso aqui que dá 0. Tá? Então, a gente coloca 0 ali. Então, qual é a ideia? É a gente ir fazendo o preenchimento aqui do mapa de acordo com o que tem na tabela. Tá? Mas a montagem da tabela, né, essa primeira parte aqui, ela tem que ser necessariamente baseada no código de Gray para as variações aqui. Bom, vamos lá para o que interessa mais ainda, né? É o código, o mapa de Carnot para 4 variáveis. Tá? Então, nesse caso aqui, sim, a gente vai ter um ganho maior, né? Porque nesses casos a simplificação algébrica ela se torna um pouco enfadonha, né? Um pouco complicada. Né? Tá? Bom, então eu tenho aqui agora 4 entradas, tá? Então são 4 variáveis, uma saída. Observa, tá? Isso é importante. Esse mapa ele é feito para cada saída. Cada saída tem um mapa de Carnot. Inclusive quando eu faço, geralmente eu gosto de colocar a saída aqui assim, ó, que eu estou me referindo. Olha, essa saída aqui é a saída X, né? Então, eu tenho aqui variáveis e variáveis de entrada, tá? Bom, muito bem. Então, como é que eu monto isso? Né? A primeira coisa, para montar o mapa, naturalmente eu vou ter que seguir o código de Gray. Então, agora eu tenho 2 variáveis de cada lado, o sistema, o mapa ele volta a ser simétrico, né? Ele volta a ser quadrado aqui. Então, você vai ter, olha, C e D e A e B. Né? Então, começa, ó, 0, 0, 0, 1, 1 e 10. Para quê? Para a variação ser de 1 apenas. Tá? E do outro lado, a mesma coisa, ó, 0, 0, 0, 1 e 10, para a variação também ser de 1 apenas. Então, quando você leva em consideração essa ideia, você vai ter possibilidade de montar o mapa. Tá? E aí, como que você monta esse mapa? Analisando, né? Olha, AB barrado, né? A barrado, B barrado, com C barrado, D barrado, é esse termo aqui. Né? Você vai fazer aqui a coordenada, né? Um com o outro. E isso equivale à primeira linha, cujo resultado é 0. Tá? Bom, e a segunda linha é essa daqui, né? Por quê? Porque você tem, ó, um A barrado, B barrado, C barrado, D, que é isso aqui. Tá? E aí você vai jogar aqui o seu 1, no caso, porque a saída por especificação do problema foi 1. Observe uma coisa importante aqui, que essa lógica aqui, ela não está em código de Gray, não. Tá? A tabela verdade é binário comum, não tem problema. Tá? Se você colocar o binário comum na tabela verdade para usar o mapa de Carnot, não tem.
O fato é que você tem que colocar a variação unitária aqui e aqui, né? E além disso, você tem que ir buscando na tabela. Por exemplo, você pode preencher aqui aleatoriamente, né? Em relação à ordem, claro, né? AB, por exemplo, com CD, seria quem? Seria o último, né? Que é todo mundo 1, ó, que dá 1 aqui na tabela. Então, você tem que vir aqui, ó, e jogar 1 ali, tá? Assim, você preenche todas, ó, todas. Que for 0, você bota 0. Que for 1, você bota 1. Tá? E assim vai. Então, aqui a gente montou o mapa. Tá? Aqui é a explicação que a gente comentou agora. Essa variação aqui unitária, tanto nas colunas como nas linhas. Tá? E aqui, né, a colocação ó, dos valores 1, onde tem 1 aqui via tabela verdade, e dos valores de 0, né, onde tem 0 na tabela verdade. Tá? Bom, durante essa confecção aqui do mapa, a expressão lógica acompanhou a gente, né? A expressão lógica acompanhou a gente. Essa expressão lógica aqui, ela não é a expressão simplificada, tá? O objetivo aqui do método é justamente a gente simplificar isso aqui, porque isso é relativamente grande. Se você vier aqui com a álgebra booleana, você consegue alguma simplificação? Com certeza, você vai conseguir alguma coisa, tá? Mas com o mapa é mais interessante. Bom, então vamos utilizar o mapa, né? Vamos ver depois que a gente montou esse mapa, qual é o método, qual é a análise que você faz, para simplificar a expressão, tá? Então, é isso que chega agora, tá? Qual é a análise que é feita para você simplificar essa expressão a partir do mapa? Então, eu vou começar aqui mostrando de 3 variáveis, né? Porque com poucas variáveis não faz sentido, tá? Bom, então, vamos pegar aqui um caso, né? Um caso qualquer aqui, que você tenha 3 variáveis. E aí você tem aqui, ó, a representação é a mesma, né? Então você tem ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0 para as variáveis A e B, e aqui 0 e 1 para a variável C. Tá? E aí, por alguma razão, a lógica do problema propunha, né, que os valores que dão lógica alta são esses dois aqui. Tá? Bom, e aí, o que você faz? Pessoal, a gente vai agrupar uns em potências de 2. O que é isso, agrupar 1 em potência de 2? Você vai ver se tem 2 uns juntos, se tem 4 uns juntos, se tem 8 uns juntos e assim por diante. Tá? E se tem 1 separado também, afinal de contas é uma potência de 2, que é 2 elevado a 0. Tá? Nesse caso, quando o 1 estiver sozinho, ele não vai fazer simplificação nenhuma, mas ele tem que entrar na expressão. Deixa eu fazer o exemplo que vai deixar a gente muito mais, claro. Tá? E aí, como é que vocês estão? Vamos respirar um pouco? Tranquilo? Está um pouco corrido, né? Mas é um conteúdo relativamente simples. E o vídeo está ali, né? Ad eternum, para vocês darem uma olhada, né? Observarem quais são as dúvidas, né? Me perguntarem e tal, né? Como é que vocês estão aí? Bom, então vamos lá. Qual é a ideia? Olha, por exemplo, se você olha aqui para esse mapa, você tem esses dois uns aqui juntos, tá? Então, se você fosse colocar na tabela, você teria
essa expressão aqui, ó, só essa expressão aqui. Então, essa expressão seria a expressão não, simplificada, tá? Essa expressão seria não simplificada. Aí, eu sei que se você olhar a álgebra booleana, você vai colocar em evidência aqui o B ser barrado e vai sobrar o A barrado mais A, que você vai transformar em 1, né? E você vai acabar chegando aqui no BC barrado. Mas como que você vê isso? Como que você vê isso no mapa? Tá? E isso vai ser importante para mais variáveis. Você vê isso aqui, ó, pessoal. Ó, se você analisar esse conjunto aqui de 2, o que se mantém aqui? Se mantém o C barrado, porque o C barrado está nos 2, e se mantém o B. Olha que situação interessante. Então, ó, deixa eu dar um zoom out aqui, né? Se mantém o C barrado e se mantém o B, tá? Espero dar um zoom out aqui, peraí. Pronto. Então, se mantém, olha, o C barrado e se mantém o B. Como é que é isso que se mantém? É porque o A ele varia, ó, no conjunto ali o A varia. O A vai de A barrado para A. Então, é como se você não precisasse desse A, porque ele está variando ali, ó, de A barrado para A. Ora, se é 1 para A barrado e se é 1 para A, então significa que esse A não vale nada nessa saída, tá? Então, dá simplesmente BC barrado. Agora, digamos que quando você monte ali a expressão, você tenha o 1 nesse sentido aqui, né? A expressão, a tabela, na verdade. Você tenha o 1 nesse sentido aqui, tá? Desse outro caso. Bom, e agora, né? O que acontece aqui agora? Bom, a expressão sem simplificação seria essa daqui, tá? Eu sei que por álgebra booleana você também consegue chegar aqui embaixo. Mas pelo mapa de Carnot também, porque ó, o que se manteve aqui? Se manteve o A barrado B. Tá? O que modificou? O que mudou? Né? C que foi para C barrado. Né? Então, isso vale tanto para C como para C barrado. Então, esse C não faz diferença. Tá? Então, essa é a ideia do mapa de Carnot. Vamos analisar isso para um mapa de 4 variáveis, que aí a gente vai nadar de braçada, vai ver como que isso aí é interessante. Uma questão aqui importante é a seguinte, eu falei que a gente podia agrupar os valores, né? Então, por exemplo, aqui a gente agrupou 2, tá? Porque tem um aqui e um aqui. Se tivessem 4 juntos, eu poderia agrupar os 4 juntos e iria analisar o que varia e o que não varia, tá? Se tivesse 8 juntos, eu iria analisar os 8, iria ver o que varia e o que não varia. E além desse agrupamento consecutivo aqui, por conta do código de Gray, vão aparecer agrupamentos aqui extremamente interessantes. Então, olha só. Esse próximo slide é justamente a explicação, tá? Que eu estava comentando aqui. Como houve variação aqui do A barrado para o A, então esse A sumiu, né? Ficou só o B C barrado. E aqui, da mesma forma, o valor de C que não está importando porque houve variação de C. Tá? Então, aqui é um caso de quatro valores 1, tá? E é de 3 variáveis. Tá? A resposta para isso aqui, pessoal, a saída aqui, ó, eu sempre coloco assim, x igual a C. Mas por que x dá C? Ora, porque se você analisar, a única coisa que se manteve aqui, ó, nesse conjunto foi o C. O resto variou tudo. Ó. O A passou de A para A barrado, né? Ó, passou de 0, 0 para 0, 1, para 1, 1, 1, não R, 1, 1 e 1, 0. Ou seja, você fez todas as variações possíveis aqui de A e B e deu 1. Então, não faz diferença nenhuma você colocar A e B nesse resultado.
Outro ponto de vista, para o C barrado ele não aparece nunca aqui, né, com alguma saída. Então, o valor aqui é C, tá? Isso aqui remete àquela análise que a gente fez lá na tabela verdade, que eu falei assim, olha, se você vê aqui na tabela verdade que alguma coisa está variando tudo, ela pode sair da expressão, tá? Porque ela não faz diferença, está variando tudo, né? Aí uma pergunta que surge aqui, se fosse tudo aqui, né, aqui dentro, melhor então, qual é a resposta para isso aqui? A resposta seria x igual a 1, tá? Não depende de nada, né? É tudo igual a 1. Se fosse igual a 0, seria x igual a 0 a resposta, tá? Agora aqui x depende, né, da variável de entrada C, nesse caso. Observa que eu estou pegando potências de 2, no sentido de peguei 2 quadrados, agora estou pegando 4 quadrados, poderia pegar 8 quadrados e assim por diante. Tá? Agora, olha só que situação interessante que começa a surgir aqui. Tá? Isso aqui, na verdade, é o que a gente ganha, né, na análise do mapa de Carnot também. Quando você tem esses agrupamentos extremos assim, você pode analisá-los em conjunto, né? Por que você pode fazer isso? Justamente pela aplicação do código de Gray. Porque, na verdade, quando você monta aqui, você estaria montando o 0, 0, né? Você estaria montando o 0, 1, depois o 1, 1, depois o 1, 0. Se você for fazer a análise cíclica aqui, o próximo seria justamente o 0, 0, tá? Então, a gente pode falar que isso aqui está próximo disso daqui. E aí a gente pode fazer essa análise assim, tá? Vão aparecer outros padrões. Então, por exemplo, sem simplificação, né? Pegando o valor unitário aqui, o valor único desse 1, tá? Que seria análogo a pegar na tabela verdade. Você tem esse caso, que é A barrado, B barrado, C barrado, mais esse caso aqui, né, que é A, B barrado, C barrado. Se você faz a análise aqui, quem que varia daqui para cá? É o A, tá? Porque aqui ele está comum e aqui ele está barrado. Quem que fica? Fica o B barrado e o C barrado. Portanto, a resposta desse negócio aqui é B barrado vezes C barrado. Tá? Bom, e agora? Para 4 variáveis, né? Bom, para 4 variáveis é extremamente interessante, tá? E extremamente importante, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Uma possibilidade aqui em que você tem esses valores próximos, tá? Digamos que você tem aqui 4 uns, nesse caso aqui. E aí, veja bem, pessoal, o que está se mantendo aqui nesse conjunto? Só A vezes B, só A vezes B. Porque a variação de C e D aqui é total, completa. Eles passam aqui de 0, 0 para 0, 1, 1, 1, 1, 0, muda tudo. Tá? Se muda tudo, esquece isso. Isso não vale nada para a sua saída. X igual a vezes B. Tá? É claro que se você trouxer a expressão lá da tabela, você ia ter que trazer tudo isso aqui. Vê bem, isso aqui é exemplificação de quê? Isso aqui seria exemplificação disso aqui. Seria a exemplificação de, primeiro termo, esse aqui, né? Seria A, B, C barrado, D barrado. Depois, segundo termo, A, B, B. C barrado, D. Depois, esse ali, A, B, C, D. Depois, o último que aparece lá, que seria A, B, C, D barrado. Então, se você usa aqui álgebra booleana, você chega nessa expressão, tá? Qual expressão? Você chega nessa expressão aqui, Se você usa a álgebra booleana, você chega aqui em A vezes B. Só que é muito mais trabalhoso, evidentemente, do que você simplesmente olhar aqui um mapa, né, um método gráfico aqui e falar, opa, peraí, o que manteve-se aqui foi o quê? O que manteve-se aqui foi o A vezes o B. Então, resposta, A vezes B. Tá? Bom, quando a gente tem um conjunto de uns aqui no centro,
o que vai acontecer? A mesma ideia, você tem que olhar a variação dos 4, de todos eles, 2 a 2, né? Mas você tem que olhar a variação dos 4. Então, por exemplo, daqui para cá, quem que mudou? Mudou o C. Se mudou o C, nesse sentido aqui, né, mudou o C. Então, se mudou o C sai. E aqui, quem que mudou? Quem que mudou? Foi o A. Então, o A sai. Quem que manteve-se? Aqui foi o D e aqui, naturalmente, foi o B. Resposta, B vezes D. Acabou. É a simplificação. A maior simplificação possível é essa. Interessante, né, o método? Bom, aí vamos lá, né? Existem aqui várias possibilidades de aparecimento desses valores de 1, tá? Por exemplo, você pode ter 2 juntos aqui em cima e esses 2 separados aqui embaixo, tá? Bom, se esses 2 estão juntos, você pode analisar eles. Eles vão ser um termo de Carnot, né? E esses daqui, da mesma forma como eu fiz anteriormente, aqui para cá, eles também podem ser analisados, tá? Então, o que acontece? Se você pega esses 2 aqui, né? Pega esses 2. Quem que variou e quem que manteve-se? Quem variou aqui para mim foi o B. Então, manteve-se, mantiveram-se, né? A barrado, B barrado e o C, tá? E aqui embaixo, quem que variou e quem que se manteve, né? Bom, aqui, se você analisar, daqui para cá, quem variou foi o C. Quem se manteve foi o A e o B barrado, né? Junto com o D barrado daqui de cima também, tá? Então, você tem aqui o termo A, B barrado, D barrado. Resposta para isso tudo, então, isso aqui inteiro, deixa eu dar um zoom, isso aqui inteiro foi rapidamente simplificado para esses 2 termos aqui. Bom, né? Bem interessante aí o método de simplificação, tá? Bom, então, pessoal, o mapa de Carnot é isso, tá? Existem aqui outras possibilidades para você tomar esses valores, tá? Por exemplo, você pode tomar os extremos, tá? 4, tá? Então, você tem aqui um termo só, Os 4 extremos aqui, eles podem ser tomados, certo? Por exemplo, eu poderia tomar daqui para cá, tá? Ou daqui para cá, por exemplo. E aqui no caso, se você analisar os 4 em conjunto, quem que se mantém e quem que varia? Quem varia sai, tá? Então, daqui para cá, variou qual a expressão? O C, tá? E daqui para cá, variou o C também, né? Claro, porque eles estão no mesmo sentido. Agora, se você pega daqui para cá ou daqui para cá, quem é que está variando aqui? O A. Então, quem que vai ficar aqui na história? O que permaneceu, que é D barrado e B barrado. É o fator comum, tá? É o fator comum a todos os valores de lógica alta, nesse caso aqui, tá? Aí você me pergunta, se eu pegar esse e tratar esses aqui separadamente, bom, você vai ter uma simplificação parcial, né? Depois você pode batalhar aqui com a álgebra booleana para juntar esses 2. O melhor é fazer a maior junção possível, tá? Mas isso tem que ser em quantidade de potências de 2, né? 4 aqui, por exemplo, 4 aqui nesse outro caso. Esse outro caso, pegou 2 aqui e 2 aqui, pegou 4, né? É a situação maravilha aqui, digamos, né? É a situação mais fácil aqui de simplificação. Bom, e aí? Se você analisar esses 2 e esses 2, simplificação parcial. Depois você pode lutar em álgebra booleana. Se você analisar isso aqui como sendo uma coisa só, simplificação melhor, tá? Quem que se mantém aqui, vejo de cara que quem se mantém assim é o A e quem se mantém assim é o D barrado. Portanto, expressão final A, D barrado. Bom, né? Interessante. Bom, pessoal, para a gente começar aqui a fechar a aula, tá? Eu vou citar aqui mais alguns casos.
e um exemplo ou outro. Mas veja só aqui, ó, uma situação aqui interessante. O que você tem aqui? Você tem um mapa de 4 variáveis, né, que é o melhor aqui a ser feito, a ser analisado. E aqui você tem 8 uns, né? Quando você tem 8 uns juntos no mapa de 4 variáveis, você reduz esse valor da saída a uma variável só. Tá? Então, ó, porque quando ele varia inteiro aqui no sentido, você fala, isso aqui acabou. Isso aqui joga fora, porque ele varia completamente. E aqui, está mantendo quem aqui? Está mantendo só o B, porque o A está variando de A barrado para A. Tá? Então, isso aqui tudo é igual a quem? A B. Isso aqui tudo é igual a B. Então, essa expressão aqui, né, que seria extremamente grande, né, que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos, ela é simplificada muito rapidamente para B. Se eu subir aqui, né, morreu. Para B, isso aqui é igual a B. X igual a B. Tá? Bom, e assim vai, tá? E assim vai. Você pode fazer aqui as junções, sempre obedecendo essas regras, mas de várias formas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, nesse caso esses termos aqui vão morrer. E aqui, quem que se manteve? Foi o C barrado? Foi o D? Ó, aqui varia, D barrado para D, foi o C barrado. Então, tudo isso aqui, essa expressão inteira é igual a C barrado. Tá? É claro que isso aqui, quando chega no mapa de Carnot com essa cara aqui, né, você dá risada, né? Isso aqui é muito simples de simplificar. Tá? Olha aqui, ó, mais uma situação. Então aqui, ó, você tem 4 uns em cima e 4 uns embaixo. Né? 4 uns em cima e 4 uns aqui embaixo. Você pode juntar esses 4 e fazer separadamente desses 4? Você pode, tá? Você pode. Só que como eles têm essa possibilidade aqui de estarem juntos, agora, se tivessem 4 aqui e 4 aqui, aí não poderia fazer dessa forma. Você teria que analisar de outra maneira. 4 a 4, provavelmente. Agora, nesse caso, ó, você tem a junção aqui. Tá? Então, ó, aqui variou todo mundo. Aqui variou todo mundo. Então, esses caras vão sair. E daqui para cá, quem que variou? Variou o A. Quem que se manteve? O B barrado. Portanto, X igual a B barrado. X igual a B barrado. Tá? De maneira análoga, aparece aqui para X igual a D barrado. Então, pessoal, vou fazer um exemplo ou outro aqui, tá? Para a gente já fechar a aula. Na verdade, todos esses são exemplos de alguma forma. Tá? E aí, a gente caminha para o fechamento dessa aula, beleza? Bom, então olha só, você tem aqui um mapa de Carnot com mais possibilidades, tá? Você tem aqui, ó, esse gomo, digamos, né, de 1, depois esse daqui, depois esse, tá? A resposta está aqui no próximo slide. Mas vamos analisando, ó, nesse cara aqui, você tem aqui 4 variáveis, né? A, B, C e D. Quem que vai sair e quem que vai ficar, né? Quem que vai sair e quem que vai ficar? Ora, quem houve variação ali foi do B, então vai ficar aqui A barrado. E no outro sentido, você não tem variação no outro sentido, né? Então você vai acabar tendo ali o quê? C barrado D, tá? C barrado D. Nesse caso aqui, ó, o que você vai ter? Você vai ter a variação de D, né? Então você tem A barrado, B, que não variou, e o C, que não variou. E aqui, quem é esse cara? Esse cara, ó, vai variar o B, então vai ficar A, né? C, B barrado. E aqui vai variar quem? Vai variar o D. Então vai ficar A, B barrado, com C barrado. Tá? Então, essa aqui é justamente a expressão que foi obtida através do mapa de Carnot. Tá? Essa expressão é a expressão mínima. Tá? Então, a expressão obtida pelo mapa de Carnot é a expressão mínima, é a minimização, porque aqui você não consegue fazer a junção de outra forma. Você poderia aqui pensar em outras situações, por exemplo,
Posso juntar isso com isso? Posso, mas eu teria isso aqui separado, então eu teria um problema, né? Eu não posso juntar 3, né? Eu tenho que juntar aqui 2, ou 4, ou 8, tá? Então isso aqui seria a expressão mínima, tá? Pessoal, então aqui, olha, tem alguns exercícios, tá? O caminho das pedras foi mais do que fornecido. Eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios, tá? Eles vão entrar também como lista de exercício. Lembrem-se que tem lá o exercício para fazer no AVA, certo? Na semana que vem a gente vai falar de circuitos aritméticos, como que a gente faz soma, subtração, divisão e multiplicação com números binários. A gente vai começar a definir números binários negativos, uma vez que a gente vai precisar de definir subtração, tá? Bom, pessoal, então por mim era isso que eu tinha para contar para vocês hoje, tá? Valeu aí pela companhia, pelo bate-papo ali. Eu queria que vocês tentassem tomar um tempo para ler o livro lá no AVA, tá? Eu sei que às vezes é difícil, mas é uma leitura tranquila, tá? Eu comentei lá os capítulos no AVA, certo? E é o início do livro, né? A primeira metade do livro ali, certo? Fechado, pessoal? Então, por mim, ficamos por aqui hoje. Na semana que vem eu posso passar aqui rapidamente em mapa de Carnot, tá? Resolver alguns exercícios e falar de circuitos aritméticos. Beleza? O que vocês acham? Fechado, pessoal? Então é isso aí, tudo certo. Valeu aí, obrigado e até a semana que vem, tá? A gente tem aula na semana que vem, na nossa quarta-feira. Fechado? Falou, até logo, valeu aí, até breve.